Fala crente, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso devocional de hoje, livro do profeta Sofonias. Chegamos ao final, capítulo de número 3. Ai daquela que é imunda e impura, da cidade opressora. Esta cidade opressora, as pessoas que nela habitam, ele começa a destacar o ai sobre quem está direcionado o ai do Senhor, esse julgamento do grande e terrível dia do Senhor. Ele então diz, eles não ouvem, não aceitam a correção, não confiam no Senhor e não se aproximam do seu Deus. Interessante essa compreensão, essas 4 características ou 4 informações aqui. São pessoas que não obedecem à voz de Deus, são pessoas que não ouvem, são pessoas que não aceitam receber a correção. Você conhece pessoas assim, que não conseguem simplesmente ouvir? Pessoas que não conseguem receber nenhuma correção? Pessoas que não confiam em Deus e automaticamente, ao não confiarem em Deus, elas não buscam se aproximar desse Deus? Quantas? Não é bom estar perto de pessoas, de gente, enfim, que a gente não confia. Então a gente tem uma cena desesperadora, porque aqueles que deveriam ser referência não estão sendo. E se o sal perde o sentido de salgar, para que ele serve? Se não para ser pisado pelos homens. Não se coloca uma luz, uma lâmpada acesa debaixo da mesa. A luz precisa brilhar no meio das trevas. Porém, entretanto, o justo Senhor está no meio dessa cidade. Está no versículo de número 5. No meio dela está o Senhor, que é justo e jamais comete injustiça. Ou seja, se o profeta é injusto, o Senhor que está no meio dela não é. A cada manhã ele ministra a sua justiça, ou seja, se o sacerdote a cada manhã caminha por caminhos completamente distantes de Deus, o Senhor, porém, não o faz. E a cada novo dia ele não falha, mas o injusto não se envergonha da sua injustiça. Em contraponto a tudo que Deus tem feito, tudo que Deus está fazendo, o injusto permanece fiel à sua injustiça. Que coisa louca! Ele cada vez mais caminha com passos distantes da presença de Deus. Qual a conclusão? A conclusão do profeta é: esperai-me, está no versículo 8, diz o Senhor, até o dia em que eu me levantar. Versículo 9 diz pra gente: porque então darei aos povos uma linguagem pura para que todos possam invocar o nome do Senhor. E a gente sabe o que a Bíblia nos orienta quanto à invocação do nome do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com as quais transgredistes contra mim, está no versículo 11. Porque então tirarei do meio de ti os que se alegram com arrogância. Tu não serás mais jactante, arrogante, soberbo. Versículo 12, eu também deixarei no meio de ti um povo aflito e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Uma ótima tradução desse versículo de número 2 fala sobre a capacidade de ser manso. Deus deixará no meio da cidade os mansos e humildes, porque estes se refugiarão no nome do Senhor. E o remanescente de Israel não cometerá injustiça, não mentirá, não achará engano em suas bocas. Por quê? Porque eles se alimentarão e descansarão sem que ninguém os amedronte, porque o alimento e o sustento deles é a poderosa e verdadeira palavra de Deus e presença de Deus. Naquele tempo, interessantes essas expressões, naquele tempo, naquele dia, no meu momento, o tempo é de Deus. Aquele tempo que está aparentemente distante é um tempo próximo, dentro da percepção de fé de que Deus continua o mesmo. Mais uma vez é colocada diante de nós, então, a escolha. Os caminhos entre caminhar com Deus de forma mansa e humilde, para que Ele seja adorado, para que Ele brilhe, para que o nome dEle seja exaltado, ou caminhar com orgulho e soberba. Independente da referência, você percebe que o profeta Sofonias faz questão de destacar que títulos não garantem santidade e intimidade com Deus. Muito pelo contrário, aqueles que são considerados como pobres, mansos e humildes, estes têm Deus de fato no centro de suas vidas. O texto profético termina dizendo com a promessa de que naquele tempo, começa lá com a palavra do Senhor, versículo 1 do capítulo 1, e termina com a mesma palavra do Senhor. Naquele tempo eu te trarei novamente e vos recolherei, pois farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Outras traduções
explicam pra gente, trazem a expressão quando eu restaurar a sorte de vocês diante dos seus próprios olhos. Que os nossos olhos estejam atentos para enxergar a restauração da nossa sorte produzida pela poderosa Palavra de Deus. Amém.